problema é como é que nós nos preparamos financeiramente para podermos viver mais tempo com qualidade. Como é que um museu se tornou depois uma plataforma para a literacia financeira? É mais fácil criar comportamentos corretos de início do que temos que alterar comportamentos que já adquirimos, não é? E Portugal tem, infelizmente, também uma literacia digital muito baixa entre as pessoas mais velhas. Em Portugal nós recorremos mais ao crédito do que o resto da média europeia? Que era importante também pôr as pessoas a olharem para o dinheiro de maneira diferente. Daí começamos a desenvolver um programa de educação financeira. Cada um de nós devia começar a pensar na sua reforma no primeiro dia que começa a trabalhar. Exatamente. Antes de comprar, devo pensar: será que eu preciso mesmo disto? Ou é uma coisa que eu quero, mas que não preciso? Para mudar, não basta iniciativas avulso, tem que haver programas de continuidade. Eu acho que às vezes esta ponte entre a literacia financeira e a inclusão não é assim tão óbvia, não é? Mas na verdade nós sabemos gerir o nosso dinheiro é muito importante, especialmente para as camadas mais excluídas da população, não é? E portanto é fundamental capacitar estas pessoas que têm déficit cognitivo para realmente promover a sua autonomia. Portanto, as questões financeiras afetam sem dúvida o bem-estar das pessoas. Bem-vindos à 5ª temporada do Podcast do Zero. Esta temporada vai ser dedicada à componente social da sustentabilidade, porque a longevidade e a qualidade de vida do planeta e das pessoas não vive uma sem a outra. Para aprofundarmos estes temas, recebemos o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que nos abriu a porta das suas casas em Lisboa e no Porto e nos desafiou a debater os temas da inclusão, da saúde e da resiliência climática. Neste episódio vamos falar de como a literacia financeira pode ser uma importante ferramenta de inclusão. E para isso trouxemos Inês Abreu, administradora executiva da Fundação Dr. António Coubertin Miranda. Esta fundação faz um trabalho muito importante de formação para a literacia financeira junto de jovens, séniores e de pessoas com deficiência. Muito bem-vinda, Inês. Obrigada por estar aqui connosco. Catarina, por estar aqui hoje. Tenho uma curiosidade assim só sobre a fundação em primeiro lugar. Como é que um museu se tornou depois uma plataforma para a literacia financeira? Olha, a Fundação fica no Porto, faz precisamente este ano 60 anos e temos um museu que é o Museu de Papel Moeda. Como sabe, papel moeda é dinheiro de papel. Certo. Enfim, notas, mas não só, vai para outros papéis de valor. De qualquer das maneiras, a Fundação tem estatutariamente como objetivos educativos, culturais e sociais. E foi precisamente esta preocupação com a educação e de pôr a coleção do nosso museu ao serviço das pessoas que fez com que em 2007, 2008, a Fundação, juntamente com a Universidade do Porto, desenvolvesse um estudo que procurava perceber em que medida é que podíamos precisamente contribuir com o museu para melhorar a vida das pessoas. Okay. E, portanto, nós fizemos, enfim, um inquérito à nossa volta e chegamos à conclusão, enfim, não são propriamente dados assim inovadores, mas que não havia dinheiro. Continua a haver. E eu acho que é um problema crónico do nosso país, portanto já quando fomos para a expansão marítima já íamos à procura de melhorar os nossos problemas financeiros, mas a verdade é que não havia dinheiro. O segundo aspecto era que as pessoas não sabiam tomar decisões corretas e adequadas com o dinheiro de que dispunham. E por último estavam convencidas que sabiam mais do que sabiam efetivamente. Também parece crónica ainda hoje em dia. E portanto, tendo nós um museu onde temos exposta a maior coleção de dinheiro de papel existente em Portugal, com vários exemplares, enfim, únicos mesmo no mundo, e com, enfim, um valor realmente importante em termos de património, achamos que era importante também pôr as pessoas a olharem para o dinheiro de maneira diferente. E daí começamos a desenvolver um programa de educação financeira. Curiosamente, quando veio a ser feito o primeiro inquérito à literacia financeira da população portuguesa, em 2010, que apresentou resultados em 2011, as conclusões foram exatamente as mesmas que nós tínhamos tido 2 anos antes. E, portanto, quando tivemos estas conclusões, dissemos, nós então temos que fazer alguma coisa para mudar isto. E resolvemos começar a pensar num programa de educação financeira, primeiro para crianças e jovens, portanto, a ser implementado em contexto escolar. Passado pouco tempo, dirigimos-nos a outros públicos, portanto, aos públicos séniores e depois, enfim, mais recentemente, alunos do ensino profissional também e pessoas com necessidades especiais. Eu acho que às vezes esta ponte entre a literacia financeira e a inclusão não é assim tão óbvia, não é? Mas na verdade nós sabemos gerir o nosso dinheiro, é muito importante, especialmente para as camadas mais excluídas da população, não é? Fundamental. É fundamental para todos. Aliás, a OCDE diz mesmo que a inclusão financeira é a primeira forma de combater a exclusão social. Isto porque eu acho que se pensarmos que o conhecimento, ter conhecimento financeiro, que significa ter literacia financeira, ser capaz de compreender e de tomar decisões em relação à gestão do nosso dinheiro,
permite-nos naturalmente fazer melhores escolhas. Claro. Portanto, quem não tem informação, quem tem menos qualificações, quem tem menos rendimentos, tem que fazer uma gestão ainda melhor do seu dinheiro. Fazer mais com menos, não é? Fazer mais com menos, embora isto interessa a todos. Nós dizemos muitas vezes isso, porque são muitos os exemplos, olharmos à nossa volta, de pessoas que ganharam muito dinheiro e que infelizmente terminaram as suas vidas com muitas dificuldades financeiras. E eu acho que estas crises recentes que tivemos neste século, não é? Que, enfim, começou por ser a crise financeira, depois a seguir tivemos cá a Troika, depois a seguir foi o Covid, ensinaram-nos que não podemos dar nada como garantido. Portanto, temos que estar preparados, temos que estar informados e temos que ter conhecimento. E temos que saber ter comportamentos corretos. Estava a falar aqui destas alturas bastante complicadas para toda a gente, não é? A nível social. Da vossa experiência e do vosso trabalho nesta área, quem são geralmente as populações que estão menos bem servidas no que diz respeito à literacia financeira? Olha, da nossa experiência, mas não é só da nossa experiência, porque existem efetivamente estudos que dizem, portanto, olha, recentemente o Eurobarómetro veio uma vez mais a dizer que estamos a falar das pessoas com menores rendimentos, menores qualificações, pessoas mais velhas, as mulheres, enfim, o terceiro inquérito da literacia financeira da população portuguesa veio confirmar isso mesmo, novamente. Aliás, sinalizou os jovens e os séniores como sendo os grupos mais vulneráveis, digamos assim. Eu acho que é fácil perceber porque, por um lado, as pessoas mais velhas têm dificuldade em lidar com muitos destes novos produtos financeiros que são recentes e que implicam conhecimentos que eles não tiveram. Por outro lado, a digitalização também dos produtos financeiros e dos serviços é um entrave, não é? É cada vez maior. E, portanto, as pessoas têm, e Portugal tem, infelizmente, também uma literacia digital muito baixa entre as pessoas mais velhas. Por outro lado, os jovens, curiosamente, sendo nativos digitais, a questão é exatamente ao contrário, porque são muito mais propensos ao risco. Pois. E, portanto, a probabilidade com que caem em situações de fraude é enorme, porque acabam por ter tendência também para, enfim, serem atraídos por situações que parecem gerar aqui algum dinheiro fácil. Criptomoeda. Certo. E, portanto, por vezes depois percebem-se que efetivamente não sabiam que estavam a comprar ou a investir e, portanto, acabam por ser enganados. E depois porque também o apelo ao consumo é fortíssimo, não é? Portanto, nós sabemos que é preciso ter um controle muito grande e é preciso ter mecanismos psicológicos que nos ajudem a controlar os nossos comportamentos, porque o impulso e a compra e o prazer da compra às vezes sobrepõem-se ao bom senso, não é? Exatamente. Então, quais é que são assim as principais diferenças que têm? Claro que isto vai ser muito, muito diferente, mas entre um programa para séniores e um programa para jovens, assim, princípios orientadores, ambos estão orientados para a poupança? Um está mais orientado para a gestão e outro para a poupança? Como é que... Não, eu costumo até dizer que, curiosamente, os grandes temas são os mesmos. Agora, a abordagem é que tem que ser completamente diferente e, mais do que isso, os conteúdos têm que ser adequados às idades, porque mesmo quando falamos em crianças e jovens, não são todos da mesma idade. Certo. Portanto, falar para uma criança de 6 anos ou para um jovem de 16 não se pode comunicar da mesma maneira, nem podemos querer que eles adquiram os mesmos conhecimentos e as mesmas competências. Portanto, normalmente considera-se que quando trabalhamos com crianças entre os 6 e os 10 anos, além do conhecimento, estamos a trabalhar sobretudo ao nível dos comportamentos. Eu costumo dizer muitas vezes, quando nós aprendemos hábitos de higiene oral e nos ensinam a lavar os dentes a seguir a comer, hoje em dia nenhum de nós precisa de anotar que tem que lavar os dentes a seguir a comer, não é? Portanto, é um hábito, portanto, o difícil é adquirir hábitos. E mesmo tem que ser em relação ao dinheiro, portanto, nós temos que tentar mecanizar um pensamento de que antes de comprar devo pensar, será que eu preciso mesmo disto ou é uma coisa que eu quero mas que não preciso? E, portanto, isto é um hábito que se também treina mais sustentável. E é um comportamento que se adquire. E, portanto, entre os 6 e os 10 anos estamos a construir comportamentos e sabemos que uma criança que seja poupada vai ser um adulto poupado. Portanto, são hábitos que ficam para a vida. Portanto, com os jovens mais crescidos, digamos assim, nós tentamos aprofundar algumas das temáticas que damos com os mais novos. Portanto, nós falamos logo desde cedo do necessário e do supérfluo, da importância de se ter objetivos de poupança, de poupar agora para poder ter mais tarde outra coisa que é preciso, a necessidade da família ter um orçamento. Portanto, são tudo temas que interessam a todos. Agora, há temas que só se abordam mais à frente. O
crédito, por exemplo, quer dizer, mas juros, enfim, os jovens precisam já desses conceitos e faz parte, aliás, daquilo que o referencial de educação financeira estabelece conteúdos adequados para eles. Com os adultos, também eu acho que não podemos categorizar todos da mesma maneira, porque lá estamos nós. Os conhecimentos, as qualificações, a experiência de vida são fundamentais para nós adequarmos os conteúdos. Portanto, efetivamente com as escolas, o nosso projeto No Poupar Está Alguém procura, por um lado, capacitar os professores, porque efetivamente a maior parte deles também não vem da área da economia e, portanto, precisam de fazer essa capacitação. Procuramos dar-lhes os recursos pedagógicos necessários, ajudar e apoiar a implementação do programa, criar atividades lúdicas complementares, desde, por exemplo, umas Olimpíadas de Educação Financeira, um concurso de trabalhos, enfim, uma série de atividades. Com os adultos é diferente. Com os adultos aquilo que nós temos é um programa em que, no fundo, fazemos formações presenciais sobre temáticas que consideramos que são fundamentais para melhorar a vida das pessoas no seu dia-a-dia. O nosso objetivo não é, de forma nenhuma, transmitir conhecimentos académicos. Certo. Portanto, as pessoas querem alguma coisa que seja útil. Mais prático. E, portanto, são sempre, primeiro, várias as sessões, são um conjunto de sessões, porque uma das coisas que eu acho, e que a Fundação sabe, não é isso na minha opinião, é que para mudar não basta iniciativas a avulso, tem que haver programas de continuidade. Portanto, nós fazemos isso estruturados e com continuidade. Porque falar-se uma vez de poupança, enfim, aos jovens numa sessão ou fazer uma atividade é muito importante, mas daqui a um mês ninguém se lembra. E, portanto, se calhar se for uma vez a cada semana eles percebem como é que passaram essa semana a nível financeiro e depois já vão aplicar conhecimentos, não se tiram dúvidas. E no mês seguinte, e no mês seguinte, e durante um ano letivo. Exato. E se possível mais que um ano letivo, porque se formos a ver, na verdade é isso que acontece a muitas outras disciplinas. Matemática e português, eu lembro-me de ter desde que sou gente. Exatamente. E mesmo história, eu sei que os conceitos voltam a ser revisitados ao longo de vários ciclos. E ciências, também tenho filhos e vejo perfeitamente isso. É uma construção que se vai fazendo. Portanto, o objetivo é precisamente esse. É, se possível, começarem o mais cedo possível, mas depois irem consolidando os conhecimentos ao longo do seu percurso escolar para, quando terminar a escolaridade obrigatória, também estarem capacitados financeiramente para, enfim, serem autónomos e gerirem as suas vidas. Com os adultos, lá estamos nós. São sempre programas que nós ajustamos muito os conteúdos ao grupo e ao perfil das pessoas que fazem parte do grupo, para que seja interessante. Portanto, a linguagem é fundamental que seja acessível. É uma das coisas que eu acho que não é fácil. Portanto, tornar simples conceitos económicos e financeiros é extremamente difícil. Eu digo muitas vezes, não sei se concorda comigo, mas como sabe, eu sou jurista de formação. Sim. Eu fiz stalking no LinkedIn. E às vezes, quando assisto a alguns programas na televisão, acho que os comentadores falam para juristas, portanto não têm noção de que o cidadão comum não domina a maior parte dos conceitos e, portanto, passa-lhe ao lado. Verdade. E o mesmo eu acho que acontece sinceramente com as questões financeiras e económicas. Questiono-me muitas vezes se as pessoas que estão a ouvir os programas se não desligam o botão e dizem isto não é para mim, e não percebem, porque, olha, uma das rúbricas que nós às vezes falamos nas nossas sessões é precisamente ouvir dizer mas não sei. É dar às pessoas a oportunidade de colocarem questões. Às vezes são coisas tão simples como TAEG, quer dizer... É isso que estava a pensar. Eu só quando comprei casa é que eu percebi que era a TAEG e eu tinha mestrado em gestão. Pois. Portanto, não é assim tão... Mas, enfim, não há muito pouco tempo alguém perguntava o que é a password, porque para nós são dados Wi-Fi. Quer dizer, sim. Lembro perfeitamente uma das primeiras sessões que fizemos para séniores em que também tínhamos a capacitação digital e alguém falou sobre o Wi-Fi e pôs num quadro, num placar que havia na nação, alguém perguntou o que é o Wi-Fi, porque quer dizer, nós nem nos passa pela cabeça de que as pessoas não adquiriram já estes conceitos e não é assim, portanto nós temos que partir do princípio contrário, é que as pessoas não sabem, não são da área financeira e portanto nós temos que, enfim, comunicar de modo acessível. E às vezes há coisas que a mim é muito injusto às vezes, porque são as camadas que às vezes têm menos conhecimento financeiro que precisam mais do apoio e que são geralmente mais enganadas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma pessoa que me pediu ajuda porque estávamos na altura em que havia as contenções de rendas e dos juros, que houve ali um ano de margem para as pessoas poderem pagar só uma parte da sua renda da casa, dos juros no caso, e na altura havia a hipótese de amortizar sem se pagar a penalização da amortização que os bancos cobram, não é?
E na altura essa pessoa disse-me, estão-me aqui a perguntar no banco se eu prefiro amortizar em anos ou ao final do mês em renda. E eles disseram-me que era mais ou menos a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Ao final do ano, ao final do crédito, no caso dela dava uma diferença de 50 mil euros. Quer dizer, não é de toda a mesma diferença. Uma pequena diferença de 50 mil euros em 30 anos, não é? Portanto, é aquelas coisas que... E muitas outras, quer dizer, então nas situações de crédito ao consumo, quantas vezes nós não assistimos a pessoas, enfim, a comprar um telemóvel e só perguntam quanto é que eu vou pagar de prestação, porque só querem saber se conseguem pagar aquela prestação e não percebem que se calhar se esperassem e comprassem passado 6 meses o telemóvel custava 1/3. Verdade. Portanto, as questões financeiras afetam sem dúvida o bem-estar das pessoas. E valores residuais, as pessoas também às vezes vão comprar um carro, existe ou leasings e afins, há valores residuais. Não são capazes de comparar preços, não percebem as taxas que estão incluídas, enfim, portanto isto afeta diretamente o bem-estar das pessoas, enfim, cria desigualdades, não é? Porque nós sabemos que... Ainda mais acentuadas. Acentuar as desigualdades, acentuar a pobreza, porque as pessoas, enfim, acabam por pagar mais caro coisas que podiam pagar menos. E, portanto, é todo um ciclo que às vezes é difícil quebrar se não for através da educação financeira. Verdade. Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo trazer alguma informação e conhecimento sobre sustentabilidade. Esta temporada tem o apoio do Grupo AGEOS Portugal, que olha para a sustentabilidade como um caminho incontornável. E juntos vamos olhar para as suas ambições de longo prazo, fomentar a inclusão, contribuir para uma sociedade mais saudável e promover a resiliência climática. Obrigada por estar desse lado. Sobretudo pensando aqui nos mais velhos, já vamos voltar aos mais novos, que a mim interessa-me, que eu sou mãe de uma miúda de 4 anos, portanto, mas pensando aqui nos mais velhos, há um tema que me preocupa um bocadinho. Nós somos cada vez mais uma população envelhecida, com uma segurança social que já sabemos que não vai dar para toda a gente, vamos viver cada vez mais anos, as reformas são o que são. Como é que nós gerimos esta longevidade com a dificuldade em garantir que nós estamos a descontar e provavelmente não vamos ter esse acesso? Nós temos de gerir as nossas poupanças para vivermos mais tempo com menos apoios sociais. Isto não é fácil. Isto é um problema, e é um problema grave que a sociedade ainda não tomou consciência, porque é um problema que é já para a minha geração. Aliás, a Fundação tem-se preocupado imenso com esse tema, tem feito anualmente fóruns precisamente onde cruzamos a questão da longevidade com a questão da literacia financeira. Portugal é o país a envelhecer mais rapidamente da Europa. Nós neste momento já somos 188 séniores para cada 100 jovens, mas isto vai-se agravar. As estimativas são que em 2050 vamos ser 300 para cada 100. Portanto, se neste momento somos, um sénior para cada 4, vai ser ao contrário. Portanto, vamos ter 3 séniores para uma pessoa. O que significa, e é evidente, aliás, é tão evidente que a Comissão Europeia veio, salvo erro, em maio do ano passado, alertar de que nós vamos ter um problema grave de finanças públicas, porque como é que uma pessoa contribui para outras 3, não é? Não é propriamente fácil. E mais, eu tenho presente, enfim, serão mais ou menos estes os valores, que quem se reformar em 2040 irá receber como reforma cerca de 50% do seu último salário. Em 2050, 42% ou qualquer coisa do género. Portanto, isto também é assustador, dado que em 2050 eu não estou sequer perto de me reformar. Pois, mas eu em 2050 já devo estar reformada. E mesmo assim, já leva com um corte de 50%. Imagino quando chegar a minha vez. Não estou de certeza, portanto eu tenho 51 anos, portanto estou de certeza. Certo. Mas isto para dizer que eu acho que ninguém está a pensar nisto e 20 anos passam num instante. E, portanto, as pessoas têm que encarar isto como uma realidade. Eu acho que não é uma fatalidade, porque isto de vivermos mais tempo é bom. E, portanto, o problema é como é que nós nos preparamos financeiramente para podermos viver mais tempo com qualidade. Porque é isso que nós pretendemos. Claro. Para isso temos que nos preparar e temos que antecipar essa preparação para a reforma. Infelizmente, continua a haver aqui uma série de estigmas à volta do termo reforma e da longevidade. Eu devo-lhe dizer que este programa que nós criamos para pessoas com mais de 55 anos, que se chama Eu e a Minha Reforma, entretanto, fruto da adesão que tem tido por pessoas mais jovens, alargamos o âmbito de implementação do programa. E até temos sido abordados recentemente por várias empresas que querem aderir ao programa e dar esta capacitação aos seus colaboradores. E não gostam muitas vezes do termo Eu e a Minha Reforma, porque acham que a reforma é para velhos. E nós queremos precisamente que interpretem ao contrário, ou seja, cada um de nós devia começar a pensar na sua reforma
no primeiro dia começa a trabalhar. Exatamente. Sempre ouvi os meus pais dizer isso. Mas é verdade, e há países onde isso acontece já. Portanto, faltam políticas públicas, falta mudar mentalidades, falta as pessoas tomarem consciência de que efetivamente vão ter, enfim, uma vida na reforma, quando deixarem de ter a sua vida ativa. Com mais tempo livre ainda por cima para fazer as coisas que gostam. Com mais tempo livre, com mais despesas em alguns setores, porque sabemos que a saúde é uma das questões que começa a ter cada vez mais despesas, e infelizmente com menos recursos, se não começarem a poupar mais cedo, a terem se calhar conhecimentos para poderem investir alguns dos seus recursos e portanto haver um planeamento para a reforma. Ao menos para não perderem para a inflação, ninguém não é verdade? Fala, porque as pessoas continuam a... É difícil poupar, não é? É difícil prescindir de coisas que nos apetece imenso ter hoje, ou de umas férias, de uma viagem, enfim, alguma coisa que até é supérfluo. Nós dizemos necessário supérfluo, é aqui um conceito muito importante quando falamos de literacia financeira, para pensar que daqui a 30 anos vai mudar imenso jeito ter esta poupança. Mas há uma mudança de mentalidade que tem que acontecer. É mais difícil incutir essa mentalidade aos jovens? Eu acho que é difícil incutir a todos, e eu acho que se os jovens começarem desde cedo a perceber que temos que ter objetivos para uma poupança, se calhar até é mais fácil do que com os adultos, em que já estão formatados e que nunca pouparam e que nunca tiveram hábitos de orçamento, de planeamento, enfim, que estão em situações de sobreendividamento, muitos deles, e portanto há um trabalho de base ao nível de comportamento que tem que se alterar. Portanto, do meu ponto de vista, é mais fácil criar comportamentos corretos de início do que temos que alterar comportamentos que já adquirimos, não é? Agora estava a falar do endividamento. Em Portugal nós recorremos mais ao crédito do resto da média europeia ou não, nem por isso? Eu noto muito que existe muito crédito para comprar televisões, para comprar... Recorremos. Infelizmente nós destacamos normalmente nos índices pelos piores motivos. Portanto, nós somos dos países com menores taxas de poupança. Penso que somos o quarto país com a taxa mais baixa de poupança. Somos dos países com mais níveis de endividamento. Enfim, os salários já sabemos que também não são altos, portanto, efetivamente, a conjuntura não nos é favorável. Ok. Dava também a dizer há bocadinho que quanto mais cedo começar, melhor. Portanto, aos 4 anos está a valer. Ok. Porque eu já faço algum tipo de ensinamento à minha alunos do pré-escolar. Perfeito. Ok. O que é preciso passar nessas alturas? É que nós temos um sistema, mas eu acho que faltam aqui coisas, que é, nós temos... Neste momento ela não sabe a diferença entre uma moeda de 1 euro e uma moeda de 50 cêntimos, portanto ela não percebe muito bem. Então nós estamos a trabalhar para perceber a dimensão das moedas e quantas é que fazem uma da outra. Exatamente. Pronto. Então temos 5 moedas de 50 cêntimos e temos de alocar 2 para a vida, que é para o milheiro grande. Uma vai para o milheiro que é do final do ano, que é para comprar um presente que ela queira na altura do Natal. Uma vai para a carteira dela, que é para as coisas do dia-a-dia que nós dizemos, torcemos assim um bocadinho o nariz a que ela compra, as bolachinhas de chocolate, assim. E a outra é para a generosidade, que é geralmente ao domingo, vamos à igreja, ela deixa lá. Pronto. O que é que está aqui a faltar? O que é que nós podemos fazer? Olha, enfim, uma sugestão para já é que comece por quantias mais simples. Ok, ou seja, 5, 2. Não, em vez de 50, o 5 está ótimo. Ok. O 50 é que parece excessivo porque eu penso que ela saberá contar até quanto? 10, talvez? 50. 50 já sabe? Então pronto. Ela sabe até 100, mas troca-se no 60 e no 70, portanto então 50. Já pode falar de 50 cêntimos. Mas portanto, normalmente começamos precisamente por fazer quantias simples e somar 1 com 1, 2 com 2, ou 1 cêntimo com 1 cêntimo, 2 com... Portanto, boa. Conhecer as moedas e conhecer o dinheiro é fundamental. Boa. Pronto. Depois começar a perceber se ela precisa mesmo ou se quer. Portanto, sim. É uma das coisas em que os miúdos têm muita dificuldade. Verdade. E depois é engraçado ver, sobretudo, olha, na altura do Natal e assim, que a publicidade é arrasadora, não é? E vemos todo tipo de brinquedos na televisão. A mim acontecia-me imenso aproveitar aquelas campanhas de compra dos brinquedos a 50%. Passado um mês as minhas filhas já queriam outra coisa, porque já não queriam nada daquilo que eu tinha comprado. Certo. Portanto, combater o marketing é difícil. É difícil, não é? Até porque nós sabemos que as estratégias são poderosíssimas, mas desde cedo, por exemplo, ela vai ir ao supermercado, vai-lhe pedir imensas coisas e perceber que tem que escolher uma. Portanto, há aqui ideias que ajuda a eles começarem a perceber que não podemos comprar tudo, que o dinheiro não chega para tudo, não é? Claro.
Portanto, tem que ser aos bocadinhos, tem que ser num crescente. Sim. Depois outra coisa que também nós fazemos muito, eu acho, nas atividades que temos para os mais pequeninos, que é aquilo de eles construírem as imagens e perceberem o percurso, portanto, ou seja, primeiro trabalha e ganha, depois a seguir gasta, depois poupa, portanto haver uma lógica que ela comece a perceber a ligação. Como é que funciona. Como é que funciona e de onde é que vem o dinheiro, porque não sei se já lhe aconteceu, mas a mim os meus filhos diziam, mamãe, não tens dinheiro, vais ao multibanco. Exato. Tiras o multibanco, portanto eles não sabem de onde é que veio o dinheiro e portanto são pequenos conceitos que através de exemplos práticos ajudam muito. Mas se vais ao supermercado eu acho que é excelente. Eles começarem a perceber o preço das coisas e que... Ela ficou um bocadinho desmotivada quando percebeu que a moeda dela da carteira não dava para um pacote de gomas. Pois, mas chama-se inflação, querida. Há uns anos dava. Mas tem que ser, tens que juntar. Já tens um objetivo. Sim, agora tem um objetivo, que é juntar 3 moedas para comprar um pacote. Mas isso é fundamental, porque está a criar uma disciplina em termos de comportamento para que ela atinja um objetivo. E o atingir um objetivo é algo que nos dá muita dá-nos satisfação. Não é? Outro tema que me é especialmente querido é uma das áreas de trabalho que vocês têm, que eu acho que eu nunca tinha pensado nela até há poucos meses, que é o trabalho com pessoas com dificuldade intelectual e cognitiva. Eu tenho um irmão com paralisia cerebral e, portanto, consigo perceber dentro dos amigos e colegas dele a dificuldade que às vezes é simplesmente ir ao café e ver se um troco está certo Correto. ou não. Em que é diferente o trabalho aqui com esta população? Olha, totalmente diferente em todos os aspectos. Porquê? Como eu dizia há pouco, a Fundação trabalha com todos os públicos desde há muitos anos, fruto da sua programação, do seu museu, da preocupação que tem com a coesão social, enfim. E, portanto, nós temos, enfim, experiência em trabalhar com públicos com necessidades especiais. E fazíamos com alguma frequência visitas e oficinas ao museu para pessoas com este tipo de deficiência. E o que acontecia? Os técnicos diziam-nos, nós queremos continuar a trabalhar estas questões quando chegamos depois às instituições e não temos materiais. Portanto, foi logo um primeiro problema com que nós nos deparamos. É que enquanto existem milhares de recursos de literacia financeira mais ou menos credíveis, mas se clicar na internet e fizer umas buscas só tem que ter cuidado de ver exatamente quais é que são credíveis e quais é que não são. Quais é que não têm fins comerciais, porque nós sabemos que infelizmente muitas vezes associados existem questões que não têm usar códigos para entrar em plataformas e tudo. E não só em venderem serviços, não é? Sim. É fácil dizer, é preciso ter cuidado com o crédito, mas este cartão é que é bom, ou a poupança jovem é importante, temos, enfim, pronto. Portanto, há muitas situações em que efetivamente a informação que é transmitida não é isenta. Propositadamente, há outras em que nós vemos até imensos miúdos, outras pessoas, a começarem a ter os seus canais e a falar de conceitos que estão errados. Portanto, é preciso ter muito cuidado com as fontes onde vamos obter a informação. Pronto. Mas no caso das pessoas com deficiência não existe nada. Portanto, aí não há o risco de haver informação errada. Se alguém se lembrar, não vamos dar ideias. Não, é muito fácil, repare. Enquanto que quando se trabalha com deficientes estamos a investir imenso para atingir um pequeno número de pessoas, nos outros públicos é o contrário. Eu posso lhe dizer que o nosso programa para escolas no último ano atingimos 18 mil alunos em continuidade durante o ano inteiro. Okay. Quando eu faço uma visita ao museu para pessoas com deficiência, não é uma turma de 20 ou 25, estamos a falar de um grupo de 5 ou 6 pessoas. Pois. Portanto, a proporção entre os recursos que temos que investir... É menos atrativo para quem quer não enganar. É atrativo de todo, portanto é mesmo uma missão que tem que se ter e abraçar, e a consciência da responsabilidade que todos temos que ter para a inclusão destas pessoas. Claro. E, portanto, o que é que isso fez? Fez que a Fundação, juntamente com a Escola Superior de Educação, começasse primeiro por desenvolver recursos pedagógicos. Nós fizemos um levantamento exaustivo do que existia em termos de programas a nível internacional, cruzamos com o referencial para adultos que existe em Portugal e para escolas, ver as principais temáticas, vimos aquelas que nos parecia que faziam mais sentido para pessoas com déficit cognitivo e fizemos um próprio referencial para pessoas com déficit cognitivo, onde definimos os temas, os subtemas e as competências que queríamos que fossem atingidas, isto também de acordo com os níveis de deficiência, porque nós sabemos que não podemos ter os mesmos objetivos nem a mesma ambição de aquisição de competências para todas as pessoas. Como com os adultos com quem trabalham, que não têm qualquer tipo de problema cognitivo, também há uma adaptação já. Exatamente, não é? Tem que haver aqui uma personalização muito grande daquilo que se pretende. E depois outra coisa, às vezes mais do que a idade, nestas pessoas é mesmo a questão da deficiência, não é? Com que estamos a lidar. Portanto, a partir dos recursos que nós criamos, primeiro um guia teórico, digamos assim, para os formadores que vão implementar este programa, um plano também de atividades
com atividades que devem ser implementadas nas várias sessões e repetidas. Claro. Pronto. E depois, basicamente, os temas ou os principais temas que nós consideramos foram os sistemas financeiros, quando aqui falamos de conhecer o dinheiro, isso que dizia há bocado que faz com a sua filha, identificar as notas, identificar as moedas, perceber os meios de pagamento, saber dar troco, saber fazer compras, o comparar os preços que nós referíamos. Portanto, isto através de sempre situações muito práticas em que eles são postos em contexto simulado para depois serem capazes de, em contexto real, repetir estes comportamentos que adquiriram. Portanto, depois temos outra temática que é um bocadinho a questão do orçamento, ou seja, eles também começarem a tomar consciência de o que precisam ou não, o necessário e o supérfluo, tentar que haja aqui algum planeamento em relação aos vencimentos que recebem, aqueles que trabalham, não é? Ou os apoios. O que é importante, porque nós vemos que felizmente começa a haver uma política por parte das empresas de inclusão destas pessoas, mas depois elas não são capacitadas financeiramente. Então e, o que é que acontece ao final do mês? O que é que fazem com o seu dinheiro? E outro tema muito importante que tem a ver com a autoadvocacia, ou seja, eles perceberem que têm direitos e deveres como consumidores e que têm que ter cuidados para se protegerem de situações de fraude. Porque infelizmente estas pessoas que já por si são mais vulneráveis, muitas vezes são alvos mais fáceis de situações de fraude. Até das pessoas que estão mais próximas, porque nós trabalhamos com várias associações que nos dizem isso mesmo. Eles são muitas vezes postos a assinar letras, fianças, contratos de telecomunicações e sem saberem como estão endividados e sobreendividados. Portanto, é fundamental capacitar estas pessoas que têm déficit cognitivo para realmente promover a sua autonomia e promover a sua inclusão social. Então, na verdade, apostar em literacia financeira é apostar em inclusão, erradicação da pobreza e tornar a sociedade mais equilibrada para toda a gente, não é? Eu acho que é isso tudo e ainda é muito mais, porque, aliás, isto, além dessas questões todas que referiu, mesmo a questão da sustentabilidade, que é um dos temas que nós cruzamos, sobretudo com as crianças e com os jovens, porque ao fazer escolhas mais informadas do ponto de vista financeiro, também podemos contribuir para que essas escolhas sejam mais informadas do ponto de vista da sustentabilidade e, portanto, também contribuir para a sustentabilidade ambiental. Enfim, é fácil. Quando falamos em poupar eletricidade, em poupar água, estamos a poupar recursos também para o planeta. Ou quando compramos um telemóvel, ou quando compramos uma t-shirt. Todas as nossas opções têm também consequências, não é? O supérfluo, lá está. A pensar naquilo que é supérfluo, que de facto é supérfluo para o planeta também. Exatamente. Inês, uma última pergunta. Se tivesse de dar uma dica para quem está ali em casa a ouvir-nos, uma para começar a pensar em gerir melhor as suas finanças, o seu orçamento familiar, o que é que poderia dizer? Olha, o mais importante é a pessoa ter hábitos, aquilo que falávamos de início, e hábitos que sejam sustentáveis, que a pessoa consiga manter. Para mim há uma coisa que é logo essencial e que acho que muito poucas pessoas fazem, que é registar tudo o que gastamos, porque acho que ninguém regista. E quando as pessoas começam a registar, e nas sessões que fazemos vemos isso, ficam surpreendidas com o que gastam em pequenas quantias ao longo do mês. Portanto, quando registam, apercebe-se para onde é que vai o dinheiro, porque a pessoa abre a carteira e de repente diz onde é que foi o meu dinheiro. E portanto, se começarem a ter o hábito de registar, é um primeiro passo para perceberem onde é que estão a gastar. Depois o passo a seguir é tentar ter um orçamento. Portanto, é fundamental ir acompanhando aquilo que nós ganhamos e o que gastamos para podermos fazer ajustamentos. Portanto, são duas coisas que eu acho que é logo assim absolutamente fulcrais. Depois, olha, é evitar o endividamento que não seja responsável, portanto é muito importante, não é? A casa, evitar o recurso ao crédito para aquilo que não é absolutamente necessário. Certo. Portanto, são passos que se vão dando. Depois tentar adquirir literacia financeira e perceber que isto é um processo de construção ao longo da vida, porque os produtos à nossa volta vão mudando, porque os serviços vão mudando, porque esta digitalização obriga-nos a estar cada vez mais informados e atualizados sobre o que se passa. E, portanto, é preciso querermos continuar a aprender e mantermos-nos ativos ao longo da vida e prepararmos a reforma, não é? Portanto, começarmos a planear, e esse planeamento obriga a voltarmos ao tal orçamento, ao controle que gastamos. Em várias fases da vida vamos ter de voltar a planificar a nossa finança. Numa dica simples, realmente o registar foi um exercício que toda a gente devia fazer.
Eu estou perfeitamente de acordo, sou casada com um economista e os nossos registros são levados muito a sério e categorizados numa folha de Excel. E a verdade é que a pessoa ao final do mês olha para trás e pensa, não há almoços para o próximo mês, acabou a almoço e fora. É verdade, e quantas vezes nós vemos então, enfim, com os filhos, coisas que se compram e ficam encostadas na prateleira passado pouco tempo, não é? Portanto, sim, perceber para onde vai o dinheiro, eu acho que é o primeiro passo para termos um controle do nosso dinheiro e conseguirmos gerir melhor, planear melhor, ter vidas financeiras mais equilibradas e também ter maior bem-estar quando chegar a viver melhor. a fase da reforma. Viver Obrigadíssima, Inês. Foi uma conversa espetacular. Aprendi imenso, muito mais até do que. Porque eu já estou casada com alguém que está muito aberto a estes temas. Mas aprendi mesmo muito. Obrigadíssima, Inês. Muito mesmo. obrigada, foi um gosto. Obrigada a quem nos ouviu e vemo-nos no próximo episódio.